Continuação da leitura do livro Fascismo à Brasileira, como o integralismo, o maior movimento de extrema-direita da história do país, se formou e o que ele ilumina sobre os dias atuais. Página 143. Quando seus amigos Gustavo Barroso gostava de contar histórias, uma era de sua infância em Fortaleza, ainda na virada do século XX. Menino que foi, passava pela rua quando percebeu que a porta bipartida de um quarto de hotel estava com a parte de cima aberta. Não longe, um jumento pastava. Era como sua cabeça funcionava, como funcionou toda a vida. O jumento, a porta, ele não piscou. Muito calmo, foi lá. Trouxe o bicho para dentro do quarto. Fechou a parte de baixo novamente e seguiu seu caminho, imaginando, rindo por dentro do susto que o hóspede levaria. Não precisava ver o resultado, só de pregar a peça e imaginar a surpresa já se divertia. Muitos anos depois, morador havia tempos do Rio de Janeiro, conversava com um vizinho mais velho que lhe contava do Brasil que conhecera, e ele dizia: tenho de sua cidade uma impressão imorredoira por causa do episódio jamais esclarecido. Foi contando. À noite, precisando de cigarros, deixei meu quarto do hotel aberto e fui adquiri-los. Ao regressar, encontrei-o fechado e com o jumento, tão espantado quanto eu, em seu interior. Bem antes de o senhor terminar a história, o integralista da Academia Brasileira de Letras já estava a gargalhadas perante a coincidência. Era bem-humorado, daquele tipo que está sempre em busca de uma piada, de uma brincadeira, de aprontar alguma com alguém. Trazia em si também uma simplicidade. Noutra vez encontrou o pai, já idoso e pensativo, mirando o mar em Copacabana. Como é, meu pai, olhando esses 6 quilômetros de mulheres nuas? Nostálgico, o velho lhe respondeu: Pois é, meu filho, tanta golosa. Barroso era leve no trato. Gustavo Barroso era também nazista. Miguel Reale era fascista, à maneira italiana. Era no regime instaurado por Benito Mussolini que ele se inspirava. Plínio Salgado, igualmente, mirava o Duce na busca de criar um fascismo tropical. Barroso não, ele era nazista. E a principal diferença entre as vertentes alemã e italiana da ideologia encarnizada é a ênfase, a obsessão que Adolf Hitler e os seus punham na repulsa ao povo judeu. Barroso era virulentamente antissemita. Não se considerava, porém, racista, de maneira diferente dos outros fascismos. O discurso do integralismo era uma união racial, por ter sido adaptado ao Brasil, porque, como muitos intelectuais de sua geração, Plínio Salgado via a construção do Brasil pela ótica da união das raças. E isso fatalmente forçava o acadêmico a dar uma longa volta para tornar compatíveis o discurso integralista e seu antissemitismo. O fascismo se enraiza na tradição do Império Romano e sua concepção do Estado é cesariana, anticristã. Ele escreveu numa tentativa de explicar como compreendia os movimentos. O Estado nazista é também pagão e se baseia na pureza da raça ariana, no exclusivismo racial. Apoiado neste, combate os judeus. O Estado integralista é profundamente cristão. Estado forte, não cesariano, mas cristamente pela autoridade da moral de que era revertido e porque é composto de homens fortes. Combate os judeus porque combate os racismos, os exclusivismos radicais e raciais. E os judeus são os mais irredutíveis racistas do mundo, segundo eles. Gustavo Adolfo Luiz Guilherme Dodge da Cunha Barroso nasceu na elite cearense em 1888, 11 meses antes da proclamação da República. Filho caçula de um coronel da Guarda Nacional intelectualizado que chefiou a polícia cearense, ficou órfão de mãe 7 dias após o nascimento. Seus irmãos mais velhos foram criados pelos avós maternos, que eram alemães, no Maranhão. Ele não, passou a infância na companhia do pai e cuidado pelas tias cearenses. Uma, a que lhe era mais próxima, o embalava com histórias, ávida leitora de Victor Hugo e dos românticos franceses. O padrinho veterano que caiu ferido na Guerra do Paraguai mexia com a sua imaginação em longas descrições de batalhas. Por isso, quando pequeno, quis muito ser militar. Seus heróis eram todos soldados, uniformes o fascinavam. Foi um adolescente brigão que andava com navalha e participou de gangues. Cresceu para se tornar um sujeito alto e forte, enquanto ainda estudante,
Aproveitou-se do porte e virou cobrador de dívidas para fazer o dinheiro. Seu pai era ateu militante. A avó paterna, uma católica dedicada, batizado, só foi fazer a primeira comunhão para se casar. Terminou advogado, se formando pela Faculdade de Direito de Fortaleza, que era recém-criada. Não começou na direita, antes o fascinaram o anarquista Mikhail Bakunin e os escritos de Karl Marx. Colecionador ávido, aquarelista de alguma competência, dedicava-se também à aula de esgrima. Ainda antes de se mudar para o Rio, o que ocorreu quando tinha 22 anos, ganhou gosto por se vestir bem. Tinha um quê de dandy. Quando tomou o rumo da capital, foi meio fugido, criou problemas políticos. Já escrevia artigos nos jornais e era um crítico ferrenho do governador, amigo de seu pai. Barroso não gostava de liberais. Rejeitou-os quando foi da esquerda, continuou a rejeitá-los na sua transição para a direita. Foi sempre um antiliberal radical. No Rio, as amizades do pai lhe abriram as portas dos intelectuais importantes. O historiador Capistrano de Abreu, também cearense, e o poeta Olavo Bilac. Assim ganhou espaço nas páginas dos jornais e teve acesso a editores. Em 1914, aos 26 anos, se elegeu deputado federal. Foi como parlamentar que criou os Dragões da Independência, uma tropa especial para a proteção do presidente da República, que escolheu vestir com uniformes da Guarda da Honra de Dom Pedro I. Estavam ali dois temas que lhes seriam para sempre muito caros: o resgate da tradição, que é o que representavam os uniformes, e o fascínio pelo militar. Seu segundo marco como parlamentar foi firmar no dia 25 de agosto o Dia do Soldado. Em 1919, estava em Versalhes, servindo de secretário ao futuro presidente Epitácio Pessoa, quando o representante brasileiro na Conferência da Paz após a Grande Guerra. A grande obra da sua vida foi provavelmente a criação do Museu Histórico Nacional, do qual foi o primeiro diretor, e já era desde menino um colecionador dedicado de tudo quanto é coisa. Aquele museu, primeiro voltado para a história do Brasil, era, portanto, um reflexo de sua personalidade. Uma ampla coleção de objetos que contava a história de um país que teve o Império seu eixo central, e nas atuações das Forças Armadas e da sua memória pátria. Àquela altura, Barroso já era um folclorista dedicado e respeitado. Acreditava que na cultura popular encontraria a alma e a essência do verdadeiro brasileiro. E assim se materializavam também os temas da tradição e do militarismo, sempre presentes em sua concepção de país. Ingressou na Academia Brasileira de Letras em 23, quando tinha 35 anos. Ele então já era um homem profundamente conservador, avesso ao cosmopolitismo, uma busca de valorizar as raízes nacionais. No início de 33, quando a ação integralista brasileira era ainda miúda, Barroso tomou assento no auditório da Associação de Empregados de Comércio do Rio para assistir a uma conferência de Plínio Salgado. Um amigo havia lhe trazido de São Paulo, semanas antes, o Manifesto de Outubro, e por isso ele tinha uma ideia do que se propunham os integralistas. O encontro foi imediato. Quando Plínio terminou de falar, o historiador procurou e pediu um distintivo com um sigma. O fundador do movimento nem piscou, tirou o pin que trazia na lapela e o presenteou. Encontro imediato, mas não um encaixe perfeito. Na ideologia criada por Plínio, a mistura étnica era um valor simbolizado pelo caboclo, e quem enxergara descendente dos bandeirantes, tanto na carne quanto no espírito. Celebrava a cultura tupi. Barroso também enxergava qualidades dos bandeirantes, mas percebia seus avanços como fruto da ação de homens brancos e católicos. O espírito brasileiro foi produto espontâneo da adaptação dos homens brancos à terra virgem, hostil, às vezes dadivosa, e do caldeamento do seu sangue, como os dos naturais da região, do abraço forçado de vencedores e vencidos. Onde para o paulista existia uma relação de harmonia, para o cearense havia de vencedores e vencidos. Não só, o antissemitismo não estava entre as preocupações que comoviam Plínio. Barroso, porém, considerava os protocolos dos sábios de Sião um dos textos fundamentais para a compreensão do mundo. Publicado em 1903 na Rússia,
O livreto se apresenta na forma de atas que registram encontros entre líderes judeus que combinam estratégias para o domínio das instituições de governança do mundo. Já havia sido comprovado como falsificação àquela altura, e mais uma vez, mas o texto era continuamente utilizado por grupos antissemitas na Europa e nas Américas, incluindo os nazistas. O próprio Barroso traduziria e publicaria o documento numa edição que ele encomendara para que fosse lido pelos membros da Ação Integralista Brasileira em 1936. Ainda assim, muito mais os unia do que os separava. O antissemitismo não incomodava Plínio. E poder contar com o ingresso de um ex-deputado, intelectual reconhecido, e ainda por cima presidente da ABL, em seu movimento nascente, daria muito prestígio. Teriam os dois uma relação cheia de tensões e disputas por poder, mas também com momentos de afeto. Foi Barroso, afinal, quem primeiro incentivou Plínio a se entregar aos discursos de improviso, e o fez pregando-lhe uma peça, sumindo o contexto do discurso daquela apresentação manauara. Pregar peça, surpreender, sempre um traço seu. Alto de porte marcial, parecia ter nascido para o combate da milícia. O descreveria o terceiro líder do movimento, Miguel Reale. Milícia em cujos desfiles assistia com olhos saudosos dos heróis que cultuara em suas pesquisas históricas, ostentando no peito as condecorações que o envaideciam. Foram muitas as tensões de fato, mas não seria Barroso o primeiro a questionar Plínio como líder. Na tarde de 28 de fevereiro de 1934, um comboio que tanto integralistas que trazia foi batizado Trem Verde chegou lentamente à estação da Vila Velha, do Espírito Santo, após quase um dia de viagem desde o Rio de Janeiro. A batalha na Praça da Sé só ocorreria uns meses depois, e a AIB estava para fazer o primeiro evento que lançaria como força política de impacto nacional. Quando vestido verde, Plínio saltou do trem, algumas dezenas de militantes o saudaram, e a banda da polícia militar, enviada em sua honra pelo governador, tocou o hino integralista. Fizeram todos os discursos rápidos e as centenas de encamisados que acompanhavam o líder no trem também saltaram para alcançar a estação de Barcas. E meteram-se em várias lanchas que cruzaram as águas para levá-lo à capital capixaba. Na barra da Baía da Vitória, logo da entrada, uma enorme bandeira azul e branca com a sigma ao centro já dava indícios de que naqueles dias a cidade assumiria o papel de capital integralista do Brasil. Ao chegar ao seu hotel da Sagada, Plínio viu passar a marcha pelo menos 500 militantes. Seria um evento marcado por ritos, e ele não tinha tempo para perder. Já eram mais de 21 horas à entrada do Teatro Carlos Gomes, quando o líder passou em revista às milícias formadas. Saudando-os com manauês, juntos entraram então no prédio. Conforme cruzava a plateia em direção ao palco, onde estava formada a diretoria, todos se levantaram no espetáculo de impressionar. Anauê, Anauê, gritavam todos, Anauê. Os três berros que ecoavam na acústica perfeita do ambiente. Ele tomou seu lugar à mesa, decorada com bandeiras de todos os estados que haviam mandado delegações, e na qual se destacavam as palavras de ordem: Deus, pátria e família. Um painel no centro ainda lembrava: pelo bem do Brasil, Anauê. Cantaram juntos o hino nacional, para que então Plínio pudesse abrir oficialmente o primeiro Congresso Nacional da AIB. Quero integrar a minha pátria, já organizado em condições de prosperar o maior movimento cultural, social e político que se processou do Brasil. Terá um sentido de unidade perfeita, uma extensão e profundidade jamais verificada na história. Mais de uma vez foi interrompido por aplausos. Em 1932 e 1933, estudantes vindos de boas faculdades intelectuais se juntaram à AIB, dando forma à elite pensadora do movimento. Em viagens pelo Brasil, Plínio, Barroso e Reale foram criando núcleos regionais, de forma a capitalizar a instituição. Naquele início de 1934, já existiam 22 núcleos provinciais, um em cada estado. Nesse processo, inúmeros movimentos de tendências fascistas foram se aproximando e se incorporando. Os integralistas já eram, de longe, o maior deles. O objetivo do Congresso era, pois, formalizar essa consolidação.
e o maior foco da atenção estava em Severino Sombra, líder da Legião Cearense do Trabalho. Tenente do Exército, Sombra havia sido formado dentro daquilo que ficou conhecido por Reação Católica, um grupo que protestava a perder o poder da Igreja após a queda da monarquia. O grupo que fundou a Legião Cearense do Trabalho era menos revolucionário, como são os fascismos, e mais reacionário. Diferentemente da AIB, seu foco inicial estava no recrutamento de trabalhadores, operários e cultivava uma proximidade com a Igreja Católica ainda maior do que Plínio. Não partiu inicialmente para criar um movimento político. O que queria era atrair trabalhadores para a Igreja, para que vivessem seguindo os valores do catolicismo conservador, que viveram seguindo os valores e dominando o tempo. Por isso mesmo, entre os seus cofundadores da LCT, contava o papel do padre Helder, que já tinha influência da igreja nordestina. Em sua visão, a sociedade ideal seria colaborativa. As fábricas operariam em cogestão de patrões e empregados e os valores principais seriam o trabalho e a fé. Oposto ao socialista e comunista, pretendia despolitizar problemas sociais, numa busca de harmonia com a hierarquia. Os seus eram encamisados como os de Plínio, vestiam também camisas caque como os nazistas. Por ter apoiado a revolta paulista de 32, Sombra passou o ano de 33 exilado em Portugal, enquanto Plínio trabalhava para membros da sua legião. Nesse período, trocaram muitas cartas para o propósito de atuar em conjunto. Já nos núcleos do Amazonas, Pará, Paraíba e Goiás, lhes dizia o paulista, celebrando para que a AIB avançava em direção ao norte e nordeste. No Ceará, a sua gente vai firme. Seria de toda a conveniência para você dirigir esse manifesto a eles, mostrando como o integralismo é o único caminho certo e digno para ser seguido por uma mocidade idealista. Como muitos, Sombra viu com bons olhos o avanço do AIB, a estruturação de algo com caráter realmente nacional. Tendo retornado ao Brasil, imaginava que o comando da ação seria compartilhado num triunvirato. Não estava sozinho nisso, até ali era justamente um triunvirato que eles organizavam os líderes. Só que esse não era um projeto de Plínio. Conforme se aproximava a data do Congresso Nacional, as tensões foram aumentando. Faço um sacrifício. Não faço aquelas coisas que gostaria de fazer as minhas ideias, as minhas leituras. Esse sacrifício me dá direito de que exige um sacrifício completo do brasileiro. Ele impunha como condição a obediência absoluta. Nesse momento, disse então, renuncio à chefia do integralismo. E ainda assim foi embora, deixando outros camisas verdes em assembleia sem ação. Ficamos estarrecidos, lembrou o militante cearense ligado ao Sombra. Fomos para trás do pano e lá estava Gustavo Barroso falando com ele, chorando. Saiu chefe absoluto. O jogo foi bem feito. Ele era o autor do Manifesto de Outubro, o homem que seduzira tantos ali com seus discursos. Perante a chantagem do abandono, a maioria não titubeou. A incapacidade de comando do Plínio Salgado está imprimindo uma orientação funesta aos novos rumos do integralismo, transformando-o num movimento aburguesado de panelinhas, onde há a menor identidade moral e intelectual entre os dirigentes. Estava furioso, mas havia perdido a guerra e, com ela, seu movimento que terminou dissolvido dentro da AIB. Em Vitória, pois, já estava tudo definido. Quando encerrou seu discurso na abertura do Congresso, Plínio voltou a se sentar. Assumiu o púlpito, então, dos dirigentes nacionais, que leu o manifesto assinado por todos os delegados de todas as províncias, aclamando o escritor como chefe nacional. Comandante supremo e indiscutível que ninguém poderia questionar. Um a um, então, os chefes provinciais foram chamados a se postar diante do líder, braço lançado à frente, na saudação romana, gritavam, juro, Anauê, Plínio Salgado. O Congresso estabeleceu que o chefe nacional teria que se dispor um conselho nacional com quem ele poderia se consultar. Quando o encamisado Nicolas Rosica foi assassinado em Bauru, Plínio deu ordens a um miliciano
para que encontrasse o suspeito apontado pela polícia e o matasse. Em outro momento, num conflito interno, em que um militante desafiou um duelo chefe nacional, recebeu os milicianos o tratamento favorito dos camisas negras, óleo de rícino. Com o departamento da propaganda, nasceram inúmeros jornais, sendo o principal deles o A Ofensiva, o qual, em todas as suas edições, sempre atribuiu como um artigo assinado pelo chefe nacional. E o departamento de doutrina coube a Miguel Reale. Ele, que tinha um temperamento muito distinto do de Barroso, encontrava ali a função perfeita. Afinal, para Reale, a questão da identidade nacional, tão cara a Barroso e Plínio, lhe era menos sedutora, mas sua cabeça jurídica o tornara mais apto do que qualquer outro a imaginar uma Constituição e toda a estrutura detalhada de um Estado nacional. Havia a ala mais conservadora, de Plínio Salgado, que defendia a tese correspondência à doutrina social da Igreja. Explicou sobre o integralismo, certa vez, Miguel Reale. Havia uma ala antissemita, pequena, reduzida, mas infelizmente antissemita, do Barroso. E uma terceira, para os mais moços, eu e o padre Helder Câmara. Se Barroso era 7 anos mais velho que Plínio, Reale era realmente bem mais jovem. A diferença entre o chefe era de 15 anos. O homem que naquele primeiro congresso se tornara responsável pela doutrina do AIB nasceu em 1910. Tinha 12 anos quando chegou na Semana da Arte Moderna e ainda não havia se formado em Direito pelo Largo São Francisco. Mas aos 23 já era autor de um livro, Estado Moderno, Liberalismo, Fascismo e Integralismo, no qual propôs uma leitura de um virulento antiliberalismo e a respeito do mundo. Estávamos habituados a encarar o capitalismo econômico de um ponto de vista inteiramente falso, como uma expressão de interesses nacionais expandindo-se em detrimento de numerosos países. Os capitalistas revestiam-se desses aspectos nacionalistas. Hoje verificamos que o capitalismo organizado não se tem pátria e obedece a leis secretas de aniquilamento de todos os povos. Em menos de 10 anos receberia o título de doutor. Seu caminho até o fascismo foi longo e tortuoso. Miguel nasceu na mesma cidade de Plínio, em São Bento do Sapucaí. Seu pai era médico, os avós italianos. Teve uma criação muito próxima daquela que Plínio teve, tendo sido educado no Instituto Dante Alighieri. Não era só o idioma italiano que nos transmitiam, mas, de modo de ser itálico, os seus usos e costumes. Era esse fascínio oriundo também, influência do pai, por quem tinha a adoração. No princípio, o curso para ele, um misto de muitas aulas e muito estudo, acompanhado de chopadas e também algumas peças pregadas. Tudo isso na década de 20. Não era possível ser da comunidade italiana do Brasil e não ter opinião sobre Mussolini. Braz era antifascista e assim Miguel se considerava. Nesse momento, já não se apenas por influência paterna, os professores de quem mais se aproximara do Dante era marxista. Sob o prisma dos valores éticos jurídicos, defesa da autonomia de São Paulo e das estruturas jurídicas inerentes à democracia, era um levante cívico progressista. Seu batalhão era um misto de trabalhadores das fazendas próximas, PMs e estudantes. Era até mais profundo que isso. Quando voltou da guerra, sentiu que nenhum dos partidos políticos tinha um projeto para o Brasil. Nem o Partido Republicano Paulista, nem o Partido Democrático. Até tinham pautas específicas. O PD, com o qual simpatizava, defendia o país. No fundo, todo o jogo era de fato ideológico. Era apenas uma disputa vazia por poder. Em outubro de 32, mês em que Plínio lançou seu manifesto em outubro, Miguel o ouviu falar pela primeira vez. Não foi um congresso tão abrangente
quanto do ano anterior, mas deu nova estrutura à OAB. Eram 6, passaram a 11. Além da organização política, havia também secretarias para doutrina, propaganda, cultura artística, milícia, finanças, imprensa, relações exteriores, assistência social. De todas as novas, nenhuma dessas influências, como a Secretaria Nacional de Regimentação, Feminista e Plunianos, pois era ali que o integralismo se ampliava para ocupar a vida das famílias, de estímulo a exercícios físicos, às aulas que englobavam alfabetização de adultos, enfermagem, datilografia, culinária, corte e costura, boas maneiras, contabilidade caseira e economia doméstica. Era possível atender a mulheres de todas as idades e classes sociais, ampliando o significado da ação política de seus maridos. Tinha o objetivo claro: criar uma consciência feminista do Brasil, feminina, de todos, de acordo com princípios da doutrina integralista. Informava a Enciclopédia do Integralismo. Uma atividade feminina ordenada em todos os campos de ação que lhe são próprios, despertando e habilitando assim a mulher brasileira para o cumprimento de uma missão na família e na pátria. Com a propaganda dos plinianos ia mais fundo, pois os plinianos eram as crianças de moral e cívica, das boas maneiras, dos esportes em conjunto com a educação, promoção de colônia de férias, passeios para o cinema, teatro e circo, museu, até escotismo. A ação integralista brasileira estava se transformando em uma máquina. Bem, vou parar aqui e sigo a leitura no próximo capítulo.